Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso compromisso diário aqui, nosso pequeno estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Os grãozinhos trazem para a gente hoje, ainda no capítulo 28 do Evangelho, na coletânea de preces espíritas, a prece pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram todos os que aceitam como santos espíritos e que eles podem governar à sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Bom, gente, então tem duas categorias, né, de espíritos endurecidos. Tem aqueles que são, vou falar assim, como crianças ainda no instinto atrasado, né? Estão buscando ali o sofrimento deles mesmos, causando sofrimento aos outros. Eu digo como crianças porque são ainda ignorantes, né? E com o passar do tempo vão crescendo, vão aprendendo e vão procurando se melhorar. Esses espíritos, né, que são esses espíritos ignorantes mesmos, ainda têm uma grande chance, né, de mudarem, né, com o passar do tempo, de mudarem. Esses fazem o mal simplesmente pelo instinto de fazer o mal, né? Mas existem os espíritos hipócritas que fazem o mal porque gostam de fazer o mal, porque conseguem enganar a todos, né? Se passando por pessoas, por espíritos bons, se passando usando o nome de espíritos bons, né? Esses fazem o mal sinceramente para prejudicar aqueles, né, a quem não gostavam quando estavam encarnados, né, e querem ver sofrer. Esses vão continuar perseguindo, né, esses espíritos através da eternidade, simplesmente por fazê-lo e por gostar de fazer o que fazem.
Aparentemente são espíritos bons, são pessoas boas, encarnadas, mas lá no fundo do coração, né, carregam consigo um ódio enorme, uma vontade enorme de fazer o mal. Então nós temos que prestar bastante atenção, né, naquilo que a gente ouve dos espíritos, naquilo que a gente ouve das pessoas mesmo, e fazer uma filtragem. Filtrar para ver se aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo feito, é uma coisa boa, que tenha realmente um fundo bom, né? Um fundo da verdade, um fundo do amor, o fundo da caridade, para a gente poder dar ouvidos a esses. E a obrigação nossa, gente, é rezar por todos esses espíritos endurecidos, para que abrandem seu coração e sigam na paz, no amor, na caridade o seu caminho. É difícil, né? Mas não é impossível. Quem tem amor no coração consegue passar por tudo isso. A prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o espírito de fulano de tal. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seu próprio sofrimento. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Porque, pois, permanecer em pena, quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis, pois, ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: Meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que essas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Gente, a nossa missão, a nossa obrigação é rezar, sim, por esses espíritos atrasados, para que eles encontrem logo dentro de si o arrependimento, vendo ao lado deles tanta alegria, tanta paz, tanta luz, e eles ali no sofrimento. Que eles encontrem logo, né, a razão e o motivo para buscarem, né, dentro de si o arrependimento e encontrarem a misericórdia de Deus.
né, que está ali do lado deles. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 670. Os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Não, gente, a gente sabe, a gente já viu isso. Deus não quer o sacrifício de ninguém, o sacrifício humano, o sacrifício animal. Deus não quer isso. Deus quer o sacrifício, como já disse, da vaidade, do orgulho e do egoísmo, né? Deus entendia o sacrifício humano porque a ignorância do homem era tão grande naquela época, né, que ele achava que seria muito agradável a Deus eles sacrificarem um dos seus, né, ou mesmo se sacrificarem em nome dele, para agradá-lo, né, para receber dele suas bênçãos, seu amor, sua misericórdia. Deus não queria isso deles, mas eles não entendiam. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele entendia isso, né, e perdoava isso. Mas com o passar do tempo, né, o esclarecimento da humanidade, né, foi mudando isso, graças a Deus. E hoje não é necessário mais isso. O sacrifício mais agradável a Deus hoje, né, é da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo. Então vamos procurar sacrificar isso na gente, né, para a gente ser mais merecedor das bênçãos de Deus. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita saúde e muito trabalho para nós todos. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.